Vamos com as imagens dessa reportagem esse assunto que repercutiu hoje em todo o Piauí. O Tony Silva vai trazer as informações sobre a exumação do corpo do músico, do baixista Carlos Henrique de Araújo Rocha. Ele foi morto no ano passado, em 2024, durante uma perseguição policial. O músico estava em um carro de aplicativo e foi atingido pelo veículo dos criminosos. Mas a família acredita que o músico tenha sido morto por um tiro que partiu de um policial. E a exumação é exatamente para esclarecer esse impasse. Tony Silva. Olha, Tony, é um momento sempre difícil, né? Porque a exumação é sempre dolorosa, reabre feridas, traz lembranças tristes, mas diante desse impasse, só tem uma forma de resolver fazendo a exumação. Boa tarde, seja bem-vindo. Qual o prazo de conclusão do exame? Exatamente, Douglas. Ótima tarde a você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Exatamente, o momento lá realmente foi muito comovente, Douglas. Inclusive, os pais estavam presentes, a mãe, ela em estado de desespero a todo momento pedia para levar os restos mortais do filho para casa, que não poderia ser diferente, né? Como você bem lembrou aí, a dor é imensurável. E com relação ao prazo, Douglas, não existe assim nem a certeza de que estes exames sejam realizados aqui no Piauí. São explicações que o presidente do inquérito, e juntamente com o perito que lá esteve, repassaram. Vai depender do grau do exame, se houver aparelhamento que possa ser realizado aqui, será feito. Caso haja necessidade, ele poderá ser encaminhado para um outro estado da nossa federação, mas que é aguardado com muita expectativa, isso sim, para se saber, buscar mais clareza com relação a este fato que ainda repercute muito. Douglas, nós estivemos lá, acompanhamos e vamos mostrar os detalhes em uma reportagem. O processo de exumação do corpo do músico Carlos Henrique Araújo, morto em um acidente de trânsito ocorrido durante perseguição policial na zona leste de Teresina, foi realizado na manhã desta sexta-feira, no cemitério São Judas Tadeu, também na zona leste da capital. A ação atende a um pedido da família que acredita em crime de homicídio praticado pelos policiais envolvidos no episódio. Essa investigação está sendo feita, e aberta através de um inquérito policial militar para apurar a conduta de 2 militares que estavam envolvidos naquele incidente. Houve um acidente de trânsito com disparos de arma de fogo. Então, a gente entende que há dúvidas razoáveis em relação à causa da morte. Então, dentro do inquérito policial militar, houve a necessidade de realização da exumação para saber a real causa da morte do músico Carlos Henrique. A gente acredita, tem convicção de que a morte se deu por disparo de arma de fogo. O presidente do inquérito policial militar, Tenente Coronel Mendes Júnior, explicou com detalhes o que pode ou não ser mudado com o resultado dos exames. A família, recentemente, 2 meses atrás, pegou peças e recortes da perícia, do inquérito da Polícia Civil, e tem um orifício na cabeça pequeno, então ela acredita que esse orifício, apesar de não ter informação de que atravessou a caixa craniana, é o disparo de arma de fogo. Então foi lá para a promotoria da vara militar e o promotor resolveu, para tirar essas possibilidades, fazer uma exumação, justamente focando essa região. Então a promotoria da vara militar está buscando retirar qualquer possibilidade para ajudar não só a família, como a sociedade. E é a missão da Polícia Militar, é a missão do Estado, para retirar qualquer possibilidade de indício por parte do Estado através dos policiais.
Para o pai de Carlos Henrique, a família busca por mais esclarecimentos para os fatos e pede mais atenção por parte do Estado, pois para ele a dor é imensurável. Espera que venha ser tudo esclarecido, que a gente venha ter mais paz, que o Estado, com a polícia, venha mostrar mais clareza para nós, que a gente pede por justiça. É só isso que a gente quer, pedir justiça para esclarecer mais o que aconteceu de fato naquela noite. Se houve tiro, se meu filho foi acertado com disparo, se houve tiro por trás, se foi se o policial já desceu atirando depois da batida. Só isso que a gente está precisando. Minha esposa todos os dias chora. A gente vive numa situação que só Deus que está nos protege, que nos guia, que nos segura. Tá, e a gente acompanhou, Douglas, foi realmente, como você bem frisou aí, um momento muito difícil lá, inclusive para os familiares, para as pessoas que lá estavam. Um processo que durou algo em torno de 1 hora. Ele começou exatamente como era previsto, às 8 horas, e foi até em torno de 9 horas da manhã. Como também já era previsto, não foi levado, os restos mortais não foram levados. Isso já era previsto porque antes de iniciar os trabalhos, o perito já havia explicado para quem estava lá que não haveria a necessidade da remoção dos restos mortais para o Instituto de Medicina. Apenas seria levado pequenos pedaços, trechos que fossem necessários, porque lá estavam os profissionais forenses para exatamente dizer o que deveria ser ou não levado para o Instituto de Medicina Legal. Agora, a atenção é voltada exatamente para o resultado destes exames que, como já dissemos e foi dito lá também pelos profissionais que lá estiveram, que não tem ainda certeza de que serão realizados aqui em Teresina. Por esta razão, não tinha como precisar um tempo estimulado para este resultado. Se houver como fazer em Teresina, serão realizados aqui mesmo, mas existe uma grande possibilidade destes exames serem realizados em um outro estado. Foi citado inclusive São Paulo e Rio de Janeiro, mas nada acertado ainda. O desenrolar é quem vai trazer esta confirmação. Douglas. A gente está vendo aí nas imagens, né, as imagens da família, não podia ser diferente, né? A dor, muita revolta, o pai, a mãe, né, Tony, estavam lá, pai, familiares também. Então, exatamente. Até o irmão, ele acompanhou de perto, foi preciso uma autorização, evidentemente. O perito pediu para os familiares, porque ele estava nas proximidades, se havia uma autorização para que ele acompanhasse de perto. Foi devidamente autorizado e o irmão acompanhou bem de perto todos os trabalhos periciais lá, Douglas. Agora vamos só, eu sei que é um momento, mas para muita gente que está acompanhando o Jornal Dia News, relembrar, porque nós mostramos exaustivamente, Tony, sim, o que aconteceu, acompanhamos o caso, enfim, mostramos muito. Agora eu queria pedir ao Fabrício para colocar na tela cheia a imagem do acidente, para eu ir. Aí você está vendo as imagens da exumação, o momento da retirada do caixão com os restos mortais. Aí o pai, né? Isso. É o pai. E nós vamos mostrar, pode tirar ao vivo aí, Fabrício? E nós vamos mostrar o momento, Fabrício, daquela forma lá que você coloca, câmera lenta. Você vê, aí, Tony, aí vamos lá. Os assaltantes realizaram assaltos criminosos e havia, naquele momento, uma perseguição policial. Sim, só para relembrar, isso aconteceu em maio do ano passado. Só um momento aí, Tony, enquanto o Fabrício posiciona a câmera lenta aí você pode voltar. Vamos lá, Tony. Tá certo. Os policiais do 9º Batalhão teriam recebido informações de que
assaltantes teriam realizado um roubo, um furto de cobre em uma região, e as características do veículo bateram exatamente com este veículo visualizado pelos policiais. Lembrando que era um veículo de aplicativo. No caso, ele estava no aplicativo é que estava o músico. O músico, mas exatamente. Esse veículo que foi perseguido era um outro carro que estava aqui na Zona Norte. Não, sim, os carros são diferentes. Os carros do criminoso e o carro do músico, sim, o aplicativo. O problema é que havia semelhanças entre os veículos. Mas o músico, ele vinha, inclusive, retornando de um show, não era isso? Mas na verdade o choque lá envolveu o carro que estava sendo perseguido com o veículo em que estava o músico. Isso. O músico estava vindo, inclusive, pela Avenida Presidente Kennedy. E o carro perseguido estava vindo da Zona Norte, porque a perseguição se iniciou lá nas proximidades do antigo Clube do Gari. E agora Clube do Servidor. Aí, obviamente, no cruzamento, né? A gente está vendo aí, né? Bem no cruzamento, infelizmente, houve esta fatalidade, onde os veículos se chocaram, um objeto teria sido arremessado, que é muito discutido se era ou não o corpo do músico, e o músico já foi encontrado em um outro local, já agonizando. Inclusive, de acordo com o pai do mesmo, ele já saiu de lá praticamente morto, né? Ele já teria saído de lá praticamente sem vida. Quer dizer, o corpo encontrado fora do carro. Já fora do carro. Exatamente. E os disparos, que também foram muito questionados, esses disparos teriam sido em uma outra direção, uma direção oposta ao local em que estaria o corpo, de acordo também com informações ainda da época. A pessoa que estava sendo perseguida teria corrido pela Avenida Presidente Kennedy e estes disparos teriam sido na direção do condutor deste veículo que estava sendo perseguido e não na direção de onde estava o corpo do músico. Foram estas as informações repassadas e sustentadas até o momento. Elas foram repassadas naquele momento do acidente, há 1 ano, 4 meses e 17 dias hoje, e estão sendo sustentadas até este presente momento. Mas poderão ocorrer mudanças? Não se sabe. É preciso aguardar o resultado destes exames que estão sendo realizados hoje a partir desta exumação do cadáver. Douglas. Obrigado, Tony, pelas informações. Um grande abraço. Até uma próxima. Olha só, você vê as imagens aí, então, você deve lembrar, nós mostramos aqui muito esse caso, mostramos, como eu disse, exaustivamente. O músico voltava de um show, havia trabalhado, estava voltando para casa, e houve essa colisão. Aí, meu primo, é aquela situação que qualquer um pode sofrer isso. Porque, por exemplo, você vem no cruzamento, o sinal para você está verde. Aí você vem e segue. Mas e aí se ocorre. Aquele que ocorreu aqui, ó, ele foi encontrado correndo depois, o cara trabalhava em São Paulo. A avenida aqui. Não, aqui, Barão de Castelo Branco. Né? A Barão de Castelo Branco, cruzamento ali. Ali foi invasão de sinal, né? Quer dizer, o carro normal e tal, aí veio e invadiu. O cara pode estar bêbado, pode estar simplesmente em alta velocidade, pode estar havendo um racha, pode estar fugindo de uma perseguição da polícia de criminosos e acontecer isso. Qualquer um. Então, meu amigo, é o seguinte, ir devagar, olhar, está aberto, eu vou olhar para um lado, olhar para o outro. Quer dizer, o carro vem em alta velocidade, lá no final você não consegue à noite ver direito. Pode estar com o farol apagado, entendeu? Aí você tem que ir devagarzinho para... Exatamente, o sinal fica piscando no amarelo ali. Tem que ter cuidado, entendeu? Porque, mas o sinal piscando é porque, assim, ir devagar ir devagar é para não parar, é para evitar assalto. Sim, você não pode descartar, andar em alta velocidade, descartar assalto e causar um acidente. Então tem que ir, né? É complicado. Eu já disse aqui o meu caso, o cara bateu meu carro parado, um sinal parado, vermelho, meu carro parado, o cara veio, arrebentou a pancada atrás do carro. Não posso nem dizer a causa do acidente, o que é que o cara do carro estava fazendo,
que é até impróprio para o horário. Não estava lá parado, simplesmente cipuada foi. Então, pode acontecer, né?